Olá, boa noite. Hoje é 8/2 de 2025, 8 de janeiro, ou 8 de fevereiro de 2025. 8 de fevereiro de 2025, 8/2 de 2025. Então, estamos no segundo mês de 2025. Então, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. E que Deus tire tudo aquilo que é ruim dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades. Você aceita Deus tirar? Todo desejo que é ruim, todo desejo que é contrário à vontade dele, você aceita Deus tirar? Se você disser assim, eu aceito, aí Deus vai tirar. Se você dizer, eu não aceito, eu não quero. Ou então, se você não quiser que saia o desejo ruim, a vontade ruim, não vai sair de você. Você tem que querer que saia tanto o desejo como a vontade ruim de você. A intenção, o objetivo, o alvo errado. Porque se você tem um plano errado, um alvo errado, um objetivo errado, não vai ser bom para a sua vida eterna. De maneira alguma. Então, que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que Deus te proteja, te guarde e te livre de todo mal. E que Deus lhe dê a colheita segundo aquilo que você estiver fazendo. Você diga amém, glória a Deus. Então, 2 Reis 6, na verdade, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou todo mundo, um amor incondicional. Ele não faz acepção de pessoa, ele quer salvar. Ele quer salvar o mendigo, ele quer salvar os pecadores, ele quer salvar o cara mais rico do mundo, o mais pobre, todos. Ele quer salvar. Ele não quer que o ser humano pereça, mas muitos perecem por causa do que vive, por causa do que pratica, por causa do que escolhe, por causa do que faz. Entendeu? Então é isso. E tem muitos também que perecem por causa que pessoas causam o perecer, o sofrimento, o fracasso, a derrota na vida da pessoa. E às vezes Deus permite. Então é isso. Só que Deus não quer que ninguém pereça. Naquilo que vive, naquilo que pratica, naquilo que faz. Deus quer que a pessoa não pereça. Mas isso é através de crer em Jesus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem que crer nele. Então Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, anunciar o evangelho é totalmente legal aos olhos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Não pode ser aos olhos de pessoas que têm ganância, cobiça, de pessoas que querem viver os seus pecados, as injustiças, e querem fazer injustiça, fazer mal, viver fazendo mal, pessoas que querem viver fazendo a vontade do diabo. Não é legal não, isso não é certo não. Pregar o evangelho, anunciar, ouvir como ele é. Porque às vezes a pessoa faz injustiça, faz o mal, não quer viver o evangelho, não quer que as pessoas vivam. Às vezes não quer ser salvo, não quer que as pessoas salvam, por causa da influência maligna que muitas das vezes tem. Mas não tem em você. Amém? Simplesmente foi Deus que liberou, foi Deus que mandou. Glória a Deus, aleluia. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 19. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho? Então ele estava todo cego, sem enxergar nada, como se você fechasse os olhos. Então ele só olhava e não conseguia enxergar nada. E Eliseu disse, então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Seguir-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria, cidade que tem lá em Israel. Todos o exército que tinha rodeado a cidade. Então ele guiou eles até Samaria. Eliseu, ele estava cego. Não conseguia enxergar um palmo, 1 centímetro na frente dos seus olhos. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, Eliseu orou, ó Senhor, abre a estes os olhos.
para que vejam. Então Eliseu orou para que os olhos deles fossem abertos. Então Eliseu orou para que eles ficassem cegos. Depois Eliseu orou para que os olhos deles abrissem. Se Eliseu fosse uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que quisesse o mal deles, o mal do próximo dele, Eliseu tinha simplesmente nem orado para Deus abrir os olhos. Não é assim, tem pessoas que querem o mal, a derrota, o fracasso, a ruína do seu próximo, e às vezes sem fazer nada. Imagine Eliseu sabendo que o povo estava atrás dele, tinha cercado a cidade. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele, e abriram, para que eles vejam. O Senhor lhe abriu os olhos, então Deus abriu os olhos, para que visse, e eis que ele estava no meio de Samaria. Olha. Todo o exército que foi pegar Eliseu e o moço, que cercou a cidade onde ele estava. Ele viu até o meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-lo-ei, meu pai. Então, primeiramente, o rei perguntou: Feri-lo-ei, meu pai. Então, o rei não queria ferir eles. O rei de Israel. Veja o porquê que Deus não queria, porque que Deus falava por o profeta, e o profeta falava para o rei não ir por aquele caminho. Porque Deus não queria que uma espada triscasse na outra. Deus não queria que uma espada entrasse na barriga do outro. Deus não queria que uma lança entrasse na barriga do outro. Naquele tempo, Deus não queria que morresse 1.000, 10.000, 5.000, 25.000, como era o costume, 100.000. A espada. Deus não queria. Então Deus queria que não houvesse morte ao profeta. Aí o rei perguntou: Feri-lo-ei, meu pai. Então ele não queria ferir o rei, porque Deus já tinha avisado que ele não fosse para aquele caminho. Então o rei entendia: não, então Deus não quer que nós lute. Deus não quer que nós lute com eles, porque Deus avisou para nós não ir através do profeta. Então Eliseu foi. O rei perguntou a Eliseu o que ele tinha que fazer. Tem gente que se pensasse e meditasse, não faria o que faz de errado, de mal aos olhos de Deus. Falando isso.